todos os domingos, às 3 da tarde, você fica com as palestras do GEL, Grupo de Estudos Espíritas Legionários da Luz. Visite o GEL, na Rua Souza Cardoso, 403, Lagoinha, anexo ao Lar Abrigo Amor a Jesus. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos para mais uma semana de atividades e que a paz do Mestre nos acolha hoje e sempre, tá? Mesmo com chuva, o trabalho não para, então todos sintam-se à vontade, acolhidos e bem recebidos aqui para mais uma noite de estudos, na qual a gente pede, como de praxe, inicialmente, que desliguemos os celulares a partir de agora, para que a gente possa se concentrar em todas as atividades, todas as preces, todos os estudos a serem colocados aqui na noite de hoje. A gente também avisa que, devido à chuva, a saída vai ser pela cozinha, que é a rampa ali, ela é escorregadia, ela é molhada, e porventura, aqueles que puderem, ao final, caso alguém precise de uma carona, né, porque é um local ermo, com chuva e sem transporte, então toda a carona solidária, ela é bem-vinda. Informes, só no final, tá? Então, nesse momento agora, a gente pede para que a gente possa manter o silêncio para a gente começar essa noite de hoje, como de sempre, com o nosso relaxamento, feito pela nossa irmã Rusa. Boa noite a todos, né? Vamos aproveitar esse momento agora para que a gente possa relaxar a nossa mente, né? E eu gosto sempre de começar pela prece, pela paz no mundo, que tanto todos nós precisamos. Que os donos do poder sejam iluminados pelo amor, que os nobres de coração se voltem ao Pai em clamor pela paz, que todos se unam em torno desse objetivo, fortalecendo os alicerces do bem sobre a terra. Irradiemos luz para a nossa querida Mãe Terra, para que ela fique cada vez mais forte. Que cada ser humano se liberte de tudo que estiver fora do propósito divino. Que sejam lançadas as sementes da sabedoria em suas mentes, para que não aceitem mais as arbitrariedades dos poderosos e nem permitam mais serem por eles manipulados. Que a paz na terra seja o anseio de todos seus habitantes, que não haja mais espaço para outros interesses. Que cada governante seja tocado neste momento pela luz divina e passe a agir com amor e respeito ao próximo. Que se cumpra o plano divino sobre a terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Agora nós vamos fazer um relaxamento, né, para a gente poder se conectar cada vez mais. Então vamos começar relaxando o nosso corpo. Respire profundamente. Entregue-se mais uma vez. Respire profundamente. E permita-se se entregar. Feche os olhos suavemente. Como é bom, né? Essa sensação de fechar os olhos, de parar e de silenciar. Relaxe seu rosto. Relaxe a sua língua. Solte os seus lábios. Solte. Relaxe. E relaxe sua nuca. Solte os ombros. A sensação de relaxamento desce para os seus braços. Vai descendo e o seu corpo relaxa cada vez mais. Deixe as suas costas relaxarem. Sinta como você está ficando mais leve, mais relaxada.
Então agora, inspire profundamente e ao expirar, relaxe o seu peito, o seu coração, seu chakra cardíaco. Vai sentindo a sensação de relaxamento em todo o seu corpo e perceba como a sua respiração é mais tranquila e suave agora. Aproveite esse momento e permita sentir a paz na sua mente e no seu coração. E hoje a nossa meditação, vamos meditar um pouco sobre o amor universal. Vamos elevar a nossa vibração, elevar a frequência do amor. E agora eu peço que você traga à sua mente, à sua tela mental, uma imagem que te encha de amor. Pode ser uma fotografia que você gosta muito, por exemplo. Pode ser você com uma ou mais pessoas. Qualquer tipo de imagem que desperte em você um sentimento de amor profundo, de afeto e de carinho. Observa, admira essa fotografia mental e permita que essa energia comece a vibrar de uma forma extremamente poderosa dentro de você. Não se prenda aos detalhes da imagem. Use essa imagem apenas como uma ferramenta que desperta em você um sentimento de amor profundo, de felicidade, de bondade. E perceba o que você sente ao observar essa imagem na sua tela mental. Sinta essa emoção, essa energia. Agora deixa a imagem de lado e fica só com a energia que a visualização dessa imagem provocou em você. Fica com a ternura, com o amor, o carinho, com a bondade, com tudo isso que você está sentindo nesse momento. E permita que essa energia se expanda, te envolva por completo. Permita. Agora visualize bem acima de você, sobre a sua cabeça, seu chakra coronário, uma fonte de luz que te ilumina. Sente essa energia banhando o seu corpo. É uma fonte de energia divina que te cobre de amor e de felicidade. Aproveita. Se encha dessa energia. Permita que ela vibre por todo o seu corpo, através da emoção. Deixe essa energia tomar o seu coração. Sente. Se abre para receber essa vibração. Perceba o efeito de amor sobre você. Permita que esse amor se expanda por todo o seu ser, por cada célula do seu corpo e cada canto do seu coração. Isso. Agora emana essa energia para o mundo. Expande essa energia para todo esse ambiente. Expande essa energia para sua casa, para sua família, envolvendo todas as pessoas, envolvendo todos os animais, todos os seres. Perceba a felicidade que você sente em expandir essa energia. Imagina o imenso amor que você sente agora no seu coração. Imagina o universo, o planeta, repleto de todo esse amor. Agora fica
um pouco no silêncio do seu coração. Não tenha pressa. Não tenha pressa. Fica nessa energia de tanta luz. Sinta essa sensação maravilhosa. Sinta. Inspira e expira suavemente. E agora, pouco a pouco, vai voltando lentamente, mexendo seus braços, movimentando seu corpo, tomando consciência do aqui e agora. Respire suavemente. E é nessa energia de puro amor que vamos dar continuidade ao nosso estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Nesse momento a Clélia vai fazer a nossa leitura de preparo de ambiente. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui hoje, num momento de muita felicidade, muita alegria, para aprendermos um pouco sobre a filosofia da doutrina espírita e por outras filosofias. Eu estou falando, é mentira, a palavra mentira é o título. Por que viver na mentira se a verdade nos liberta, nos faz donos de nossos destinos, nos aproxima de Deus e nos torna seres mais eficazes? Por que a verdade incomoda? Podemos optar pela iluminação espiritual, conscientes de que é árdua, difícil e demorada, mas o único caminho para a nossa real felicidade. Ou então, abafar a consciência para a nossa real felicidade. Ou então, abafar a consciência e escolher a fantasia, a mentira, pois ela nos dá maior prazer e satisfação e não nos obriga a empreender esforços de resignação, humildade e desapego às ilusões, principalmente sobre nós mesmos. Porém, a verdade liberta, nos deixando ver como realmente somos, enquanto a mentira nos aprisiona numa ilusão passageira. E no fim, será sempre vitoriosa. Então, por que escolher o caminho mais longo? Por que não nos esforçarmos por aquilo que é essencial e vale a pena? Deixamos então essa mensagem para nós meditarmos e repensarmos um pouco sobre a nossa vida, a nossa prática de vida. O livro é Reflexões, da mensagem psicografada pela irmã Márcia Mackenzie, e está à venda aqui, não me pergunte o preço porque eu não sei, 30. por R$30. E ajuda. Então, vamos todos elevar os nossos pensamentos, nossos corações, para a nossa prece inicial. Senhor Deus, nosso Pai, Jesus, divino e amado Mestre, agradecemos por mais esse dia, com todo o amor, com toda a benevolência, a toda a espiritualidade superior aqui presente, aos irmãos encarnados e desencarnados. Agradecemos pela sua presença salutar e que a noite de hoje nos traga cada vez mais ensinamentos, entendimentos e aprendizados na nossa jornada e nossa caminhada, com sua gratidão, com sua bênção. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje é uma noite muito especial, na qual nós recebemos aqui hoje nossos irmãos do grupo de Alcoólicos Anônimos de Nova Friburgo, que vão trazer aqui, falar sobre a obra, falar sobre o trabalho do grupo, muito importante para todos nós. A gente pede para que os irmãos possam chegar à mesa. Aqui, tá? Boa noite a todos. Eu sou membro de Alcoólicos Anônimos. Primeiramente, a gente vai agradecer à casa por essa oportunidade de nós podermos vir aqui falar um pouco sobre Alcoólicos Anônimos, essa irmandade, que é uma irmandade de homens e mulheres, que vem em busca de recuperação das pessoas que têm esse problema com essa doença tão grave que é o alcoolismo, e como ela circula dentro dos familiares,
Primeiramente, eu vou abrir aqui falando sobre o que é o Alcoólicos Anônimos. Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de pessoas que compartilham entre si suas experiências, forças e esperanças, a fim de resolver seu problema comum e ajudar outros a se recuperarem do alcoolismo. O único requisito para ser membro é o desejo de parar de beber. Para ser membro de AA, numa taxa ou mensalidade, somos autossuficientes graças às nossas próprias contribuições. A AA não está ligada em uma seita ou religião. Não está ligado em nenhum movimento político, nenhuma organização ou instituição. Não deseja entrar em qualquer controvérsia, não apoia nem combate quaisquer causas. Nosso propósito primordial é manter-nos sóbrios e ajudarmos outros alcoólicos a alcançarem a sobriedade. O que quer dizer isso? Alcoólicos Anônimos é um grupo de recuperação de vidas, de pessoas. Não importa credo religioso, raça, nada. Se a pessoa chega no grupo pedindo ajuda, no que nós temos o primeiro passo, admitir que sou impotente perante o álcool, que havia perdido o domínio sobre a minha vida. Geralmente não é o cachaça que vai pedir ajuda, geralmente são familiares que estão sofrendo tanto com o problema daquele doente dentro de casa sem conhecimento. Como há pouco minuto aqui foi citado pela irmã aqui, do Alanon, porque a família fica tão doente quanto o alcoólatra. E tem a sala de autoajuda que é o Alanon, é uma sala com a irmã de Alcoólicos Anônimos para ajudar familiares que convivem com dependente químico. E o interessante é que o Alcoólicos Anônimos trabalha com 12 passos, que é um passo de recuperação para nós membros, com as tradições, porque o grupo rege com a equipe, não tem presidente, diretores, é uma equipe de coordenador, secretário e tesoureiros, e então depende de ter um regulamento para que ninguém seja dono, que ninguém mande mais que o outro. Qualquer situação que queira resolver dentro desse grupo é resolvido entre a coordenação, porque até com os companheiros que frequentam as reuniões têm direito. Por quê? Como eu disse aqui no preâmbulo, nós somos autossuficientes graças às nossas próprias contribuições. Nós não aceitamos dinheiro de fora. Nós não aceitamos que chegue um empresário, chega lá e queira bancar a sala, o aluguel da sala de ar para nós, que queira bancar o café, nada disso. Porque nós somos alcoólatras, eu estou falando nós alcoólatras, porque quem vem aqui somos companheiros, somos membros. Se não viesse eles, eu ia dizer eu, mas eu estou dizendo nós, porque se pensou eu ir para Alcoólicos Anônimos, chegar lá e não ter que contribuir nem para o café? É muito mole, não é? Mesmo assim, as pessoas têm dificuldade, porque essa doença é tão difícil de ser controlada, que a pessoa fica lá dentro um período, aí se afasta, a espiritualidade enfraquece. O que acontece quando enfraquece? Recai. E nós temos, a gente usa uma oração que foi tirada, a parte para nós não é de Alcoólicos Anônimos, que nós temos a gente acredita muito, a gente bota o poder superior ali, porque por nós sermos uma irmandade que não tem extinção de religião, então essa oração foi usada na guerra, que diz assim, concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma das outras. Então a gente bate em cima disso. E nós ficamos dentro da sala buscando uma espiritualidade. Ao abrir e o término é feita essa oração para nós buscar o equilíbrio espiritual, porque sem o equilíbrio espiritual não existe recuperação. Se eu não tiver com a espiritualidade bem posicionada, eu vou estar recaído emocionalmente, que a recaída não é só quando uso o primeiro gole, não. Emocionalmente, eu às vezes estou desequilibrado, mas eu já percebo quando eu estou mal, eu procuro meu credo religioso, eu procuro essa literatura aqui, busco alguma coisa
E tem outra literatura, tem o Vivendo Sobre, tem o Livro Azul, que é a primeira literatura que foi feita em Alcoólicos Anônimos. E não é Alcoólicos Anônimos que catalogou que alcoolismo é doença, não. Na era de 40, foi catalogado para a Organização Mundial de Saúde que alcoolismo é doença. E isso aí entra o tabagismo, e a cocaína, a heroína, tudo isso é doença. Mas a gente falando sobre o alcoolismo, é doente. Por quê? Às vezes os familiares não observam que aquela pessoa está bebendo. Começou a beber tão devagar. Às vezes a família fala assim, puxa vida, meu filho saía todo bonito, ia à festa e o baile voltava direitinho. Daqui a um tempo, ele volta um lixo, todo rasgado, apanha. E daqui a um dia, ele não volta naquele dia mais. O alcoolismo é progressivo, uma doença progressiva e de fim fatal. Ninguém consegue controlar o alcoólatra, porque nem toda pessoa que usa álcool é alcoólatra não, mas quem tem a predisposição de ser alcoólatra nunca vai ter controle. Porque eu falo por mim, porque eu conseguia ficar até um ano eu consegui ficar. Fui para Rio das Ostras, vi passando aquelas latinhas de cerveja assim no pote assim, eu falei, puxa, de camarão, não falei com a esposa, acho que eu posso tomar uma cervejinha. Eu tomei 28 cervejas, voltei para Friburgo de porre, brigando com a família, aquela estrada de chão. Então, eu não tenho dúvida que eu sou alcoólatra. Eu preciso de ajuda, estou sempre junto com meus companheiros. E eu vou deixar aqui, depois aqui para casa, diz aqui, você deve procurar as 12 sugestões que a pessoa lê. Se alguém tiver alguém da família, um amigo que tem esse problema, pegue com eles aqui, que a pessoa lê para ele sozinho, não tem que dar obediência a ninguém. E eu trouxe o cartão, eu soltei o cartão do Grupo Nova Friburgo com os horários de reuniões, as reuniões, para deixar aqui, e dizia que, falando de mim, eu vou abrir a minha situação, que eu nunca pensei de ter que trabalhar alcoolizado. Eu nunca pensei que com a minha responsabilidade do meu trabalho, eu teria que sair de manhã do Cordoeiro e descer dentro de um bar a 8 horas da manhã, às 6 horas, 7 horas, para tomar 3 cachaças com refrigerante para poder chegar no serviço, que eu estava assim. Nos anos 90 eu estava já batendo pandeiro, sabe? Como diz lá na nossa irmandade, é o chime, né? Então, gente, isso que eu estou falando um pouco, vai ficar mais cartões aqui também. Pode deixar que a gente eu vou falar bem um pouquinho, porque tem mais companheiro para falar, e pode deixar para vocês também, falar alguma coisa. Aqui diz aqui, só para ter uma noçãozinha, quando chega a pessoa lá no Alcoólicos Anônimos, a primeira coisa que a gente costuma fazer é falar sobre o primeiro passo, né? Que diz aqui. Primeiro passo para quem está chegando, olha só, primeiro passo, admitindo que éramos impotentes perante o álcool e que havia perdido o domínio sobre a nossa vida. Quem gosta de admitir a derrota total? Imagina bem um alcoólatra que está no auge, morrendo, e falar para ele que você é alcoólatra, meu amigo, fala que é biriteiro, cachaceiro, ele aceita. Mas se falar que ele é alcoólatra, essa palavra pesa muito. E hoje, para nós, que estamos na Irmandade, que fomos alcoólatras, hoje nós somos alcoólicos em recuperação. Uma vez que não usamos o primeiro gole, nós estamos recuperados. Mas se nós voltar ao primeiro gole, nós voltamos a adoecer. Hoje nós estamos recuperados. Nós estamos limpos. Mas é uma doença que não tem cura. E se eu voltar, eu só vou continuar dali onde eu estou mais, sabe? Aqui diz assim, quem gosta de admitir a derrota total? A admissão da impotência é o primeiro passo da libertação. A relação entre a humildade e a sobriedade, a obsessão mental somada à alergia física. Por que é necessário que todo ar chegue ao fundo do poço? Por que chega ao fundo do poço? Por quê? Porque eu tenho necessidade de beber, porque eu estou triste. Eu tenho necessidade de beber quando eu estou nativa, porque eu estou alegre. Eu tenho necessidade de beber porque o meu salário não aumenta. Eu tenho necessidade de beber por todos os motivos. Mas não é porque eu tenho problema, não. É porque eu sou alcoólatra. Minha fuga
a bebida alcoólica. E infelizmente nós estamos vivendo um mundo que essa bebida alcoólica, agora nesses momentos que nós estamos vivendo aí, eu estou percebendo, até depois da pandemia, aumentou o fluxo de drogas ilícitas demais. A hora que eu moro, onde que a gente mora, estão usando na rua, estão andando na rua, botando aquelas coisas na mão, assim, fazendo, sabe, virou país de ninguém. É muito triste ver isso, sabe por quê? Como ficam nossos filhos, nossos netos, minha bisneta com 10 anos. O que eu posso pedir é que eu continue fazendo isso, tendo essas portas abertas para que eu possa, nós podemos levar essa mensagem, porque com certeza cada um de nós aqui temos familiares, temos alguém, até um vizinho que a gente tem os filhos, que está vendo, que está andando com aqueles coleguinhas que talvez, né, já está indo em mau caminho, poder, poxa, meu filho, fala com a família, eu só tenho um Alcoólicos Anônimos, faz uma visita. Ah, tem um Al-Anon, chega lá no ar mesmo, a gente indica o Al-Anon para familiares, para aprender a lidar com essa situação. E nunca dizia que aquela pessoa que está alcoolizado, ele é vagabundo, sem vergonha, relaxado, preguiçoso, não. Dá carinho. O que nós precisamos mais dentro da adicção é de amor. Sem amor a gente não consegue nada. O que Deus é? É amor, é caridade. É tratar o outro de igual para igual. Eu costumo dizer que quando eu passo ali na rua, perto da igreja São Bento, por exemplo, eu fiz um tempo isso, parar o carro para encaminhar, parar e conversar com aquelas pessoas que estavam ali tomando a pitulinha e procurar saber. Tinha um rapaz de Teresópolis ali que não tinha problema com bebida. Perdeu o casamento, ele veio para Facebook ser morador de rua ali. Um cara bonito, novo. Eu consegui falar com ele, graças a meu bom Deus. Ele voltou para Teresópolis. Então, gente, antes da gente apontar, vamos procurar saber qual o problema daquela pessoa. Por que aquela pessoa está passando por isso? Algum motivo tem. E com certeza, sem espiritualidade, a recuperação é fraca, é falida. Tem que ter um Deus na forma que cada um consegue. Tem que acreditar no invisível, né? Um espírito invisível que a gente acredite para poder elevar, né? Pela manhã eu faço minhas orações, peço a Ele muita força. Eu sou uma pessoa que eu saí dessa substância e muitas coisas a mais. Saí de um câncer tem 11 anos. Infartei, estou aí, tudo depois que eu ingressei em Alcoólicos Anônimos, eu consegui passar por tudo isso. Graças a essa irmandade de Alcoólicos Anônimos. Eu tenho que agradecer a todos vocês, esses meus irmãos, que eu cheguei todo tumultuado, nenhum desses me falaram que eu sou sem vergonha, me disseram, que bom que você veio, Celso, melhor se você voltar. Você é a pessoa mais importante hoje nessa reunião. Olha, onde que eu via isso? Cheguei lá com 100 quilos, tumultuado, todo inchado, sofrendo, chorando. Não podia ver uma mensagem que eu chorava. O emocional, né, com depressão, esses companheiros me ajudou a salvar a minha vida, a vida da minha família. Eu tenho que agradecer mais a casa, dizer que se precisar da gente, faz contato com ele, quem quiser, que eu estou pronto para servir, eu estou aposentado, eu estou pronto para servir ao Alcoólicos Anônimos, estender a mão para meus iguais que estão sofrendo dessa mesma doença que eu sou portador. Muito obrigado. Acho que dá para falar sem todos me ouvirem, né? Eu sou Vasconcelos, também faço parte de Alcoólicos Anônimos. Eu sou ingressante de Alcoólicos Anônimos no dia 22 de dezembro de 96. Esse mês eu faço 29 anos que eu faço parte de Alcoólicos Anônimos. Alcoólicos Anônimos não se conta tempo. Tempo em Alcoólicos Anônimos não é patente. Lá é só por hoje. Hoje eu evitei e vou evitar qualquer coisa que altere o meu humor. Alcoolismo, doença progressiva incurável de fim fatal. Em 1964, a Organização Mundial de Saúde, numa convenção em Genebra, na Suíça, catalogou o alcoolismo como doença. E é uma doença que todos escondem. Por que escondemos? O filho fica com vergonha de falar que o pai tem um problema com o alcoolismo, o esposo fica com vergonha de falar que a esposa
tem o problema com o alcoolismo. Na maioria das vezes as mulheres bebem escondido em casa, hoje nem tanto, mas às vezes escondendo uma garrafa, um garrafão de cachaça ou vinho debaixo da pia. E quando a gente faz palestra em escola, é assim absurdo o número de crianças, de garotos, meninas que vêm falar com a gente a respeito do problema que está tendo em casa. O primeiro passo de Alcoólicos Anônimos é admitir que sou impotente perante o álcool e que perdi o domínio sobre a vida. Porque eu entender que alcoolismo era uma doença que eu tinha perdido o domínio sobre a minha vida, isso eu tinha certeza. Mas que era uma doença que eu bebia descontroladamente, eu digo, não, mas eu consigo a controlar. Eu bebo quando quero e paro quando quero. Mas quando é que eu quero? Nunca. Passa 5 anos, 10 anos, 20 anos, e cadê esse que quero que eu consigo? E o segundo passo, uma coisa muito interessante, que é vir acreditar que um poder superior, o cuidado de Alcoólicos Anônimos, porque não está ligado a nenhuma seita ou religião, nem um movimento político. Então, o cuidado de falar, não falar nem o nome do poder superior, porque o camarada ele pode ser até ateu, mas não acreditar em nada, mas se cara, que tem um superior nesse planeta, tem. Ele pode intitular que é o vento, que é o superior, ele pode intitular que é a lua, o sol, não importa o que ele intitule, mas que tem alguém que está no controle disso aí, do micro ao macro, da formiguinha à baleia. Então, quando eu pedi entregar a minha vida e as minhas vontades aos cuidados do poder superior. Tomava 3 porres por dia, não tomava 4 porque não dava tempo, acabava o dia, como é que vai tomar 4 porres? E eu me apaixonei tanto para Alcoólicos Anônimos, porque eu sou membro de Alcoólicos Anônimos, gostei tanto do assunto que fiz uma formação de terapeuta de trauma emocional, porque a maioria das pessoas que busca o refúgio na bebida ou no remédio é traumas emocionais. O trauma emocional ele é terrível para levar a pessoa a sair de si, a buscar algo que vai tirar ele daquela situação que aparentemente ele acha que vai resolver o problema dele, mas é só aparentemente, porque depois começa tudo de novo. Uma coisa que me chama muito a atenção e que eu quero deixar aqui nessa noite, para nós meditarmos, que isso aqui não tem nada a ver com Alcoólicos Anônimos, que eu vou falar como membro de Alcoólicos Anônimos, vou falar como terapeuta de causa que eu tenho concernente a esse assunto. Porque o AA não está ligado, eu sou terapeuta hoje não por causa do AA, é por causa do AA que me deu condição para isso. Então eu não estou aqui fazendo propaganda também para dizer, não, depois eu vou dar um cartão, não é isso. Mas é bom deixar um número. Eles procuraram. E eu sou voluntário também, tá? Eu não faço isso por dinheiro. Não me formei para dizer que eu iria ganhar dinheiro, porque eu sou aposentado e me aposentei bem, que dá para me viver. E então eu estou bem tranquilo concernente a isso. Então olha só, Salomão, o rei Salomão, que foi indicado um dos homens mais inteligentes, um dos que passou pela terra, em 2.700 anos, ele deixou escrito que o alcoolismo é uma doença. Que coisa, hein? Então nós vamos ler aqui. Se você quiser procurar, você vai ler em Provérbios 23, 29, que diz assim, ó: para quem são os ais, que são os ais das dores, e para quem os pesares, e para quem as pelejas, e para quem as queixas, e para quem as feridas sem causa, e para quem os olhos vermelhos. Esses olhos verdes que vocês estão vendo aqui, quando eu cheguei em área, 2 butucas vermelhas, igual o olho de coelho.
Impressionante. Aquilo chegava a assustar as pessoas. Aqui no 30 ele diz assim: para os que se demoram perto do vinho e para os que andam buscando bebidas misturadas, não olheis para o vinho quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Interessante, né? Para não olhar, porque quando ele convida, aí eu me lembro da propaganda da cerveja, que diz que uma desce redonda e a outra desce quadrada. Não tem uma propaganda da cerveja assim? Mas essa que desce redonda, olha só, que está dizendo aqui, resplandecente. Diz aqui, ó: no seu fim morderá como a cobra, e como o basílico picará. Os teus olhos verão coisas estranhas, e o teu coração falará perversidade. Eu tinha um amigo, ele já é falecido, ele via índio japonês correndo atrás dele na Praça Getúlio Vargas. É engraçado, mas você imagina o nível de alucinação que esse homem estava. Tem um outro que via soldadinho japonês descendo pela cortina armado que queria matar ele. Entra em alucinação. São coisas, querido, concernentes ao problema da dependência química. E fala que o coração fica perverso. E quem mais sofre com o coração perverso? Se é o esposo, é a esposa, é os filhos. Se é a esposa, é o esposo e é os filhos, é os mais chegados. Porque a gente só vai agredir aqueles que estão do nosso lado. Nós não vamos agredir o outro que eu nem vejo, que eu não conheço, que não está lá nem aonde. Então, olha só que explicação, cara, assim, que tinha que vir do rei Salomão, algo assim que surpreende a gente. E aqui, continuando assim, diz assim: e serás como que dorme no meio do mar. Como que alguém vai dormir confortavelmente no meio do mar? Pode vir um navio, pode vir uma baleia, pode se afundar uma onda muito grande. Então mostra que essa pessoa não está equilibradamente confortável. E diz aqui mais, ó: e dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti, e quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-lo novamente. O camarada sai do hospital com o braço quebrado, com a perna quebrada. Se deixar mole para ele no primeiro bar do outro lado da rua, ele pede uma cachaça e vai embora para casa naquela situação. Que loucura, né? Mas está dizendo aqui, ó: bateram-me, cara toda arrebentada, porque tomou tombo, se machucou, mas eu não senti, cara. Eu estou anestesiado com a situação do alcoolismo, que eu não estou sentindo nada, cara. E vou voltar, porque é muito forte. É algo assim, cara, que a gente não tem noção do que há a situação do alcoolismo. E ainda quando eu vou despertar, eu ainda torno a buscá-lo novamente. Então o alcoolismo é coisa muito mais séria do que nós imaginamos. Eu passei por apagamento de memória. Até 8 horas da noite, às vezes lembrava. Aí virava a noite, não sabia por onde tinha andado. E não sabe mesmo. Sabe o que está fazendo. Determinada situação, não sabe não. Aí quando chegava de manhã, ia no quarto. Eu tinha um filho pequeno. Brigava com a mulher de vez em quando, tem paulada que a mulher me deu na cabeça, e era aquela coisa horrível. Será que eu matei meu filho? Vou no quartinho ver se ele está no quarto. Não, meu filho está lá. Mas já tinha chegado de madrugada, já não tinha dormido com a esposa, até porque apanharia de novo, né? Então fica na sala. Mas durante a briga, o que eu fiz? Será que eu matei a esposa? Não, ela está dormindo lá, está tudo beleza. Agora vou na veneziana ver se o carro está tudo bem. Não, o carro está tudo bem. Eu estou bem. Vou saindo de casa. Carro da polícia. Será que é para mim? Deve estar me caçando. Eu não sei o que eu fiz ontem. Esse policial deve estar me procurando. Então, companheiros, amigos, irmãos, eu sou uma pessoa
que eu não tenho mais como voltar. E foi muito rápido, tá? Foi um período de 10 anos, aquilo acendeu uma coisa dentro de mim que com pouco tempo eu estava bebendo descontroladamente. E aí foi aquela, através de assim, um orgulho muito grande, porque às vezes o camarada está dormindo debaixo do viaduto, você vai lá oferecer uma palavra amiga para ele, tá precisando de você não. Isso é orgulho, querido. Não pedir ajuda de ninguém, não. E como é que esse homem orgulhoso, prepotente, começa a fazer um programa de Alcoólicos Anônimos? É o que foi falado aqui. Foi muito bom você ter vindo. Melhor se você ficar. Faça uma experiência de 90 dias. Aqui não paga taxa, não paga mensalidade. Nós somos autossuficientes graças às nossas próprias contribuições. Alcoólicos Anônimos em Friburgo, para mim encerrar minha fala, tem 75 anos, é isso? 74 anos. Passou pela Revolução, passou por ditadura militar, passou por tudo que foi político e está vivo, cara. Que coisa bacana, né? Que coisa assim que a gente tem assim sabe? Eu falo que agora a Globo fez, apesar de a Globo passar tanta coisa que não presta pra gente, que essa que é a verdade, cara, mas fizeram num horário nobre, com artista nobre, divulgando o trabalho dos Alcoólicos Anônimos. Que bom que vocês tá? Então desculpa aí, tá? Não, o meu tá aqui. Tá na bolsa? Tá. Não vai buscar. Vai no Bom, eu também, né? Dona Clélia aí me conhece há muito tempo. Luiz, você tem alguma pastinha? Pode usar o microfone? A Dona Clélia me pediu essa palestra. Eu não sou muito de fazer palestra, por isso que eu trouxe meus companheiros, porque eu prefiro conviver dentro da arte. A palestra nossa lá é um pouco meio diferente. Mas eu vou dizer para vocês, pouco tempo atrás, eu achava que não tinha problema nenhum. Eu comecei a ter problema com o dono do bar, eu comecei a ter problema com meu pai, com minha mãe, depois com o vizinho. A bebida não tinha, não. E eu vi que não tinha problema com ninguém, com meu pai, com minha mãe. Meu problema era com o álcool. Era o meu problema mais sério. E como eu estou conseguindo fazer 24 horas, hoje eu tenho uma vida normal. Quando eu estava dentro do alcoolismo, eu achava que tinha uma vida normal. Eu trabalhava, chegar às 5 horas, 5 e meia, eu tenho direito de tomar uma cerveja, uma cachaça. Eu gostava de cachaça. Tenho direito de tomar uma. Mas o problema meu é que eu não ficava numa. Eu ia chegar em casa às 10h30, 11 horas. Muitas das vezes não tomava banho e no outro dia ia trabalhar. Isso durante um certo tempo. E com o tempo, ela começou a me atrapalhar o serviço. Eu não parei de beber, não, eu parei de trabalhar. Eu consegui ficar 4 anos sem trabalhar. Porque a bebida, vocês vão mais ou menos entender, é muito fácil. Eu chego 6 horas, 6h30 no botequim daquele de Aldolaria lá onde eu morei, eu vou arrumar 2 ou 3 cachaças, ou 4 cachaças, não consegui dormir. E na realidade não é dormir. É praticamente desmaiar. Porque quando acaba o efeito, aí vem as consequências. Aí eu tenho que beber outra vez, para não esquecer o que eu fiz ainda. E eu levei essa vida bastante tempo. Até o dia que eu encontrei esses amigos. Quando eu cheguei, a maioria já partiram, eu tenho aqui hoje, aqui em Paulinho. E eu fiz aquilo que foi falado aqui, que é muito difícil o cara admitir
que perdeu, ninguém gosta de perder. Não é só o alcoólatra, ninguém. É muito difícil. E outra coisa muito importante é o Alcoólicos Anônimos. Dentro do botequim, ou uma roda de amigos, a gente fala da vida de todo mundo, e nunca da nossa. E no AA nós fazemos ao contrário. Lá no AA eu falo da minha vida. Eu não me preocupo com a vida de semelhante. Uma das coisas que eu mais admiro em Alcoólicos Anônimos é eu poder falar de mim. E no botequim nós nunca falamos de nós. Eu tenho quase certeza que meus amigos, meus companheiros aí, concordam comigo. Dentro do botequim, nós nunca falamos de nós. Nós só falamos do vizinho, daquele, do fulano. E no AA é o contrário. Eu não tomo conta da vida de ninguém. Hoje eu tenho uma vida, hoje eu vivo. Eu tenho uma família. Alcoólicos Anônimos me deu tudo que eu tenho na minha vida. Foi dito aí sobre familiar. Vou dizer só um exemplo para vocês entenderem o que é o alcoolismo. Enquanto eu estava dentro do alcoolismo, eu levava minha mãe na clínica 2 vezes por ano. Eu ingressei em AA. Minha mãe viveu 28 anos sem ir na clínica. Então não era minha mãe que tinha problema de cabeça. Era o meu álcool que estava fazendo esse problema para minha mãe. Então, como eu, existem muitos Luiz Carlos que fazem isso. Eu agradeço aí a compreensão de vocês, o silêncio de vocês. Algumas pessoas que eu conheço, Dona Clélia principalmente, que já tem... Vou falar o tempo não, senão nós vamos pensar que nós somos velhos. Né? Mas pode falar, né? Mas se você troca curta. 36 anos, né? São 36 anos que eu conheço a Dona Clélia. E se eu sou aposentado hoje, eu agradeço ao abrigo e agradeço a Dona Clélia. E, em primeiro lugar, o Alcoólicos Anônimos, que nem trabalhava, trabalhava mais. Então, eu espero que vocês tenham entendido. E alcoolismo é a única doença que o paga para ficar doente. E depois, se for para Alcoólicos Anônimos, consegue se recuperar sem gastar nada. Porque não é nada mais do que uma terapia. Simplesmente uma terapia de grupo. Que nós passamos a cuidar um do outro. Hoje, aquele meu amigo ali que falou que se formou através de Alcoólicos Anônimos, ele cuida de mim, Paulinho cuida de mim, Fernando cuida de mim, Antônio cuida de mim. E eu tenho certeza que eu cuido de alguns também. Então, agradeço o silêncio de vocês e espero, se vocês precisarem de mais algumas vezes, pode convidar. E conforme eu disse, a minha experiência é sobre alcoolismo. E eu isso aí entendo um pouquinho. Com 12 anos de idade, eu tomei o primeiro fogo na minha vida. E o único fogo que meu pai me achou bonito. Com 12 anos, papai me carregando. E depois ele não sabia a vida que eu ia levar. Ao ponto de um dia, ele falar comigo, você compra um litro de um garrafa de cachaça, um garrafão daquele grande, e bota debaixo da pia, que aí você vai ficar bêbado direto dentro de casa e não vai fazer a família passar vergonha. O pai falar isso. Então, porque era muito sério, né? Deus tem um de merecer. Infelizmente, não dei esse prazer a ele, mas eu me orgulho de ter dado prazer a minha mãe me ver viver 28 anos. Foram 28 anos que eu deixei a minha mãe viver do meu lado. E foi os últimos respiros dela foi no meu braço. Porque o Alcoólicos Anônimos me deu essas condições. Agradeço o silêncio de vocês aí. Espero que a gente possa fazer alguma coisa que vocês entendam. E se vocês tiverem algum familiar que tenha problema com álcool, é só indicar uma sala de Alcoólicos Anônimos. Não existe outro lugar alcoólatra. Aquele que admitir que der o primeiro passo, ele consegue se recuperar na situação que ele tiver. Que eu cheguei lá nessa situação.
Eu agradeço a vocês aí. Se por acaso tiverem algum familiar, colega, amigo, pode indicar uma sala de alcoólicos anônimos. Pode ser que vocês amanhã me vejam bêbado na rua. Eu falei, o ser humano, que todos nós somos falhos. Alcoólicos Anônimos não falha. Por isso que nós perdemos alguns amigos que já faleceram com 40 anos de sobriedade. Mas às vezes a gente pode, eu, como ser humano, ter uma falha e voltar a beber. Então a gente não está livre disso. Por isso que nós dissemos que vivemos 24 horas só. O dia só tem 24 horas. Né? Amanhã eu levanto de manhã cedo e peço a Deus, da forma que eu consigo, conforme foi dito aí, nós não temos religião, mas cada um de nós temos um credo religioso, a gente pede mais 24 horas. Agradeço o silêncio de todos vocês. Eu vou falar sem microfone. Boa noite. Boa noite. E meu nome é Paulo César. Eu ouvi os companheiros falar aqui, eu acredito é o seguinte, eu, por exemplo, comecei a beber muito novo. Eu comecei a beber praticamente com 12 anos. Eu, com 12 anos, comecei a beber, eu comecei a fumar e comecei a trabalhar. Que eu fui para uma oficina, né? Aprender uma profissão. Garotinho novo, precisava, a gente lá naquela época, de menor podia trabalhar, né? Fazer alguma coisa, e eu acabei entrando naquilo ali. Passando um tempo, eu ainda estava estudando aquela coisa, mas chegou um tempo, eu falei, o quê? Chega de estudo. Né? Eu juntava com aquela da turma de oficina, ia embora para a faixa, que ela ficava até a noite, larguei o estudo, larguei tudo, e minha vida foi indo. Mas por quê? Porque uma família, eu acredito que muitas famílias não olham isso. Quando o filho começa a beber, um negocinho, uma cervejinha, um licorzinho, não, mas tá bebendo aquilo ali, aquele licorzinho, um copinho de cerveja. Eu acho que muitos pais deixam de fazer isso. Que às vezes até eles estão bebendo, mas eles não sabem a progressão que às vezes pode acontecer na vida desse garoto. Como tem muitos aí hoje, nós vemos na rua, quantos garotos novos saem para a rua aí para coisa, com cervejinha na mão, com pitulinha, né? E chega em casa geralmente bêbado, e a família, o que é que a família faz? Às vezes passa a mão por cima. Não, tomou um porrezinho, não tem problema nenhum. Não tem problema não. Então isso vai passando. E eu levei até os 29 anos quase nesse alcoolismo. E eu tinha que beber depois de manhã cedinho. Às vezes eu tinha que beber praticamente, posso falar para vocês, quase um copo de cachaça para acalmar o chino, para poder ir para uma oficina. Eu estava quase com 11 meses de casado, meu casamento já estava indo embora. E eu fui conhecer o Alcoólicos Anônimos. Hoje eu tenho praticamente quase 47 anos que eu não bebo bebida alcoólica nenhuma. Mas é graças ao Alcoólicos Anônimos. Porque quando eu cheguei, eu me aceitava como alcoólico. Não é possível, eu pensava, não é possível, eu não nasci assim. Eu jogava bola, eu corria, eu era molequinho, brincava lá em cima em olaria. Depois eu entrei nisso, como? Então eu conheci o Alcoólicos Anônimos em 79. Dia 3 de abril de 79. E ingressei em Alcoólicos Anônimos e pediram para voltar. Hoje eu faço uma programação de 24 horas. Eu não estou curado, porque o alcoolismo é uma doença. Não tem jeito. Não adianta se eu parei num vidro, dá licença, se eu parei aqui num vidro, se eu voltar a beber, se eu vou começar daqui de cima, eu vou começar daqui mesmo de onde que eu parei. E com experiência até de companheiros, que aconteceu isso por muitos anos, sem beber, e em menos de uma semana estava lá na rua. Estava deitado no meio-fio. Então isso, eu faço essa programação junto com esses companheiros de 24 horas. Amanhã eu não sei se eu vou amanhecer vivo. Se eu amanhecer, eu vou agradecer a Deus que me dê mais 24 horas, que eu fique fora disso.
Contando uma coisa para vocês, meu filho, eu tenho 3 filhos, né? Um chegou um dia na minha casa e falou, papai, no meu aniversário, em junho, eu vou fazer um churrasco aqui para os meus amigos do colégio. Muito bem, eu faço um churrasco para eles. Papai, mas só tem um negócio, eles gostam de beber. Eu falei, então, mas não vai ter bebida não. Coca-Cola, Guaraná vai ter. Não, mas aí eles não vão vir. Então, meu filho, encerra uma vez, porque eu não vou botar de menor dentro da minha casa se eu não bebo para eles beberem. Ah, então eu vou falar com eles. Ah, eles falaram que não precisa fazer não, porque eles não vão vir. Aí eu não estava bebendo, eu vou botar um monte de menores dentro da minha casa e dar bebida aos de menores. Aí acontece um acidente, aonde que bebeu? Na casa de São Paulo, no aniversário. Aí meu filho falou, pai, eu não vou mais participar de aniversário nenhum. Graças a Deus, até hoje eles não bebem. Eu tenho 3 filhos, a minha filha que toma uma cervejinha. Mas eu tenho um filho com 44 anos, acabou, toma uma gota de cerveja na boca. E eles não me viram bebendo. Porque quando eles nasceram, eu já estava com 2, quase 3 anos de na obra. E ele fez muitos trabalhos num colégio sobre o problema do álcool. Entendeu? Hoje, graças a Deus, estou um rapaz bem sucedido, né? E tudo isso eu agradeço ao Alcoólicos Anônimos. Foi aqui que eu aprendi tudo na minha vida. E eu agradeço até os companheiros, hoje até me convidaram que vir aqui. Se alguém tem problema com alguém da família que está bebendo um negocinho, procura conversar com eles antes que eles vão para um caminho maior. Uma boa noite, muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Fernando e primeiro eu vou agradecer a Deus pela oportunidade e agradecer a Dona Clélia por esse convite. Mas você quer agradecer? Tá? Se eu chorar um pouquinho é que eu sou muito emotivo e grato. Eu sou grato a Deus por esses 22 anos que eu não faço uso de bebida alcoólica e de droga de espécie nenhuma. Eu comecei a usar muito cedo, com 13 anos de idade, mas no início é alegria e no final é psiquiatria. Eu sou portador de uma doença, eu sou alcoólico em recuperação, porque, como eu falei anteriormente, eu faço parte de uma obra que vem salvando a minha vida e vem salvando um grande número de companheiros e companheiras pelo Brasil, por Friburgo, pelo Estado do Rio, pelo Brasil, pelo mundo. Alcoólicos Anônimos existe desde 1935, começou, se não me engano, no estado de Ohio, nos Estados Unidos. Chegou ao Brasil em 1952 e aqui em Friburgo também em 52. E nós temos aqui em Nova Friburgo o segundo grupo mais antigo do país, do qual eu faço parte da coordenação. Eu sou um servidor de confiança, que lá ninguém manda em nada. Lá um coordenador, um secretário, um tesoureiro está ali para escutar, para amparar e para fazer a sala funcionar, dentro de passos, dentro de tradições, dentro de conceitos. Eu esqueci de pedir aqui uma força para o meu amigo Francisco, só para vocês verem a ligação que Alcoólicos Anônimos tem com São Francisco. Celso comentou sobre a nossa oração, que é a oração da serenidade. Antigamente, quando começou Alcoólicos Anônimos, não havia a oração da serenidade. E a oração que era feita era a oração de São Francisco. Ela é linda.
Existem ainda grupos pelo Brasil, a gente não precisa ir muito longe, o grupo em Rio das Ostras, na rua Bangu, às quartas-feiras, faz a oração da serenidade e os companheiros dão as mãos e fazem a oração de São Francisco de Assis. Falando rapidamente na doença, o alcoolismo é uma doença crônica, incurável e determinação fatal. E as nuances do alcoolismo são os problemas psíquicos, psicológicos, psiquiátricos, emocionais, doença da emoção. O portador dessa doença, ele trabalha a emoção, exacerbando os sentimentos inferiores. O alcoólatra na ativa, ele trabalha tudo de ruim que a gente pode falar de sentimento. Trabalha o orgulho e o egoísmo, que são os dois principais males do mundo. Falei no psiquiátrico, grande parte das pessoas que um dia vão chegar às salas de AA, falo isso, eu falo de mim, tá? Lá nas reuniões nós falamos de cada um de nós. Quando estávamos na ativa, nós deixávamos a nossa saúde de lado, a nossa família de lado, o nosso emprego de lado e tudo que era bom de lado para falar da vida dos outros. E tudo mentira. A reflexão versou mentira. O alcoólico, ou melhor, o alcoólatra na ativa, ele é o grande propagandista da mentira. Porque ele é fazendeiro, ele é cirurgião plástico melhor que o Pitangui, ele é milionário, ele já pilotou carro de Fórmula 1 melhor que o Senna, né? E o alcoólatra ainda consegue uma mágica, que ele sai de casa duro, volta com a cara cheia, com dinheiro no bolso e um talão de cheque. É uma coisa engraçada que ele consegue falar, que o alcoólatra ele consegue dar nó em pneu de bicicleta andando na bicicleta. E pior que ele consegue, nessa mentirada, ele consegue fazer acreditar a ele mesmo que a vida dele está uma beleza. Uma beleza para o dono do bar. Alguns de nós pensávamos assim: eu não sei como o seu Zé troca de carro todo ano e eu não consigo comprar uma Havaiana. Já vou encerrar, que a gente vai abrir para... que eu quero voltar, dona Clélia. Não, deixa eu voltar. Eu quero voltar. Bom, inclusive, Isso é uma intimação. Nós queremos, né? Eu quero voltar com um público maior, porque nós somos, na verdade, pedagogos, né? De uma filosofia espírita. Sim. E a gente tem que fazer com que as pessoas todas divulguem isso. Digamos que não precisa ter muita gente, não. Não, porque se tiver eu, a senhora e Deus aqui, a gente faz uma reunião. Claro, a gente consegue. E a gente vai ouvir. 2 pessoas ou mais reunidas. 2 pessoas ou mais reunidas, Deus está presente. Deus está presente. E a gente pode olhar na palavra Deus, tem um eu ali, no meio da palavra Deus. Eu estou em Deus. E outra situação interessante, quando a gente fala que é doença, existe um Código Internacional de Doenças, CID. Quem é da área de saúde, já deve ter lido alguma coisa. Alcoolismo é CID-10, drogas de uma maneira geral.
Aí tem vários númerozinhos daquele e tal, né? E ali está descrito. E agora o mais interessante, quando a gente fala em alcoolismo, relacionado ao álcool, vou falar em números redondos. O álcool, não sei se promove ou provoca no organismo do portador do alcoolismo, cerca de 400 doenças. Além da doença física, a doença psíquica, a doença psiquiátrica, que o final é terrível. Mas a gente consegue ouvir aquele que chega, porque a gente, com responsabilidade, a gente estende a mão para aquele que vem nos pedir ajuda. O alcoolismo está matando, mas está matando muito pelo Brasil, por esse país afora, por esse mundo afora. Os americanos, por exemplo, são os que mais bebem, né? Mais usam droga, né? Parece que são os russos. Parece que são. Russos, vodka, né? Eu não sei, não gosto de nada disso. Eu passo longe. Por isso que eu falo com muito... Não é orgulho ruim, não. É orgulho bom. Tá? Tem 22 anos que eu não uso nada que altere meu humor. Tem 22 anos que eu estou cada vez mais próximo de Deus. Tem 22 anos que eu exerço minha profissão. Eu tenho uma profissão que é linda, tá? E ele me ajuda diariamente. Tem 22 anos que eu não dou preocupação à minha família, à minha esposa. Tem 22 anos que eu não sei o que é andar para o lado de lá. Eu só ando no caminho do bem, eu só pratico a caridade. Alcoólicos Anônimos é isso. É receber aquele que está lá fora sofrendo, estender a mão, falar que funciona, a prova está aqui. Paulo César tem 46 anos de sobriedade. Agora, é tão inexplicável aquele que chega na sala, assiste a reunião e volta lá fora. Aquele que está na clínica, e dentro das clínicas antigamente haviam grupos de apoio, reuniões, e o cara recebe alta e vai lá fora beber. Eu tenho um trato com Deus. Ele não me dá o direito de sair da sala, porque eu tenho uma missão, que é estender a mão para aquele que está lá fora, que é muito triste. É muito triste. Então eu vou agradecer a todos vocês. E dá para falar até amanhã de manhã. Eu vou agradecer a todos vocês que me ouviram em silêncio. Encontrei aqui com um grande amigo meu de muitos anos. Século passado, né? Melhor produtor. Nós temos um tempão por aí, cara. Certa vez, dona Clélia, eu vinha pitando, essa aqui eu vou contar que a senhora conhece a pessoa. Eu vinha pitando um cigarro, né? Aí eu botei o cigarro para trás, ele parou, eu quero falar com você. Vem cá, vou falar com você. Então eu falei, não. Seu Teixeira, a senhora já sabe quem é. Ele é Cílio Teixeira, um grande amigo que eu tive. Não, senhor Cílio, eu estou fumando ainda. Então, meu filho, aquele jeitão dele, um bom grandão, não tem problema, você ainda vai ter muito tempo para parar de fumar. Aí eu parei logo um dia depois. Grande amigo meu, que é amigo da minha família também. E um grande espírita também. Verdade. Oração. O quê? Até o IDB? Mas pode terminar, que a gente perdeu a... Não. Vamos perguntar um pouquinho? Eu vou agradecer o silêncio de vocês. A Márcia tem uma pergunta ainda. Não, tem várias perguntas. Você pode perguntar e vem cá que você vai responder. Responde. Olha aqui, ó.
Acho que essa oração aí, lê essa oração de São Francisco. Isso, para tirar todo mundo. Nós estamos aqui hoje querendo saber tudo. Oração de São Francisco. Bom, vamos lá. Eu vou ler a oração de São Francisco. Ó Senhor, fazei-me de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Eu li essa oração ano passado. Eu tive um grande baque, que eu perdi a minha mãe, e eu tive que ler essa oração, e ao final, né, do sepultamento dela, rezamos a oração da serenidade, porque minha mãe, ela adorava ir nas minhas virgens. E ela viu o filho dela sóbrio, ou buscando sobriedade e serenidade durante 22 anos. E ela chorava que quase que tinha que enxugar o chão da sala. Ó barato. Vasco, faz favor. Gente, obrigado, tá? Deus abençoe. Ele falou Vasco, se fosse Flamengo era melhor, né? Mas eu sou Flamengo, eu sou Flamengo. Até alegrou o sorriso das pessoas, tá vendo? Vasco é por causa de Vasconcelos. É que nós não ensaiamos nada, nós não programamos nada. Não tem problema, porque né? a gente está bem aqui. Fomos assim bem espontâneos com os convidados, né? E sem esquecer de lembrar dos quando começou o Alcoólicos Anônimos, dos padres, das madres e tantas outras pessoas que foram os amigos do ar. Né? Então, por isso que lá não está ligado a nenhuma seita ou religião, porque em qualquer seita, qualquer religião, tem problema do alcoolismo na vida das pessoas. Eu sou responsável aqui pelo que eu falei. O AA não é responsável pela minha fala. Beleza? Então cada um aqui é responsável por si. Se eu falei demais, foi eu que errei. Não. Pode fazer a sua pergunta. A minha pergunta é o seguinte: o pai é alcoólatra. Aquele filho passa a vida inteira brigando com o pai por causa do alcoolismo. E em determinado momento o pai morre e ele se torna um alcoólatra. Então, eu vou te responder com a minha história. Não, sim. Avô, é uma história que eu vivi, por isso. Avô alcoólatra, meu avô. Meu pai alcoólatra, que às vezes a gente tinha que dormir no meio da moita de bambu, porque chegava batendo em tudo, quebrando tudo, jogando prato de comida para cima, a gente tinha que dormir no meio do mato. E eu alcoólatra. E não entrava que eu cometia essa insanidade, muito novo, para pescar, um cigarro aí para poder espantar o mosquito. E nessa de espantar os mosquitos, eu fiquei viciado no cigarro. Fumei por muitos anos, parei também, não é Alcoólicos Anônimos, não é para isso, mas parei através do programa de Alcoólicos Anônimos. 2 anos depois, que eu estava dando baixo no alcoolismo, E uma coisa interessante, eu não entrava em bar nem para comprar cigarro. Eu tinha pavor de botequim. E um dia chega um camarada, aí que vem a questão da história. Eu com 25 anos me apaixonei por uma morena, rapaz, que eu fiquei igual um goleirinho assim, arriadinho por aquela morena. E nós namoramos e depois aquela morena não me quis mais, rapaz.
Meu Deus, eu não suportei aquela morena ter me jogado fora, rapaz. E aí eu fui a fora. Um amigo, que de amigo ele não tinha nada, ele falou assim, vamos tomar um caju amigo. O caju amigo é um pouquinho de caju que você bota, um pouquinho de água, bem docinho. E na época, um troço mais chique, né? Era a cachaça Ipioca, uma que tem uma palhinha. Toma uma Ipioca e bebe um golinho dessa cachaça. Meu filho, o negócio todo. A cachaçinha e o golinho. Aí tomei umas 3 daquela, fui dormir, rapaz. Então apagou aquela paixão por um momento, sossegou. Quando eu acordei de novo, eu falei, já sei, vou beber de novo. Porque eu não suportava. E fiz de tudo para aquela morena voltasse para mim, ela não quis mesmo. Porque a mulher tem uma coisa assim. A mulher, se ela bateu o martelo mesmo, não tem esse negócio. Ela vai dando chance ao alcoólatra, você para de beber, senão eu vou te largar. Mas a hora que ela fala, não, agora não dá mais mesmo não. Então eu acho que eu respondi. Não respondi? Não. Posso responder? Pode. Que não respondeu. Porque você arrumou uma desculpa para beber. Não, a fuga, agora eu vou falar como terapeuta. A maioria das pessoas que entra para remédio, álcool, foge, pode perguntar aos psicólogos que têm o conhecimento, é fuga jogar. Muda de lugar, muda de cidade, tudo fugindo da realidade. E a doença continua com ele. Exatamente. É repetição de padrão, né? Os filhos, né? Repete a vida inteira, brigando com o pai por causa do alcoolismo. Sim. E se torna um alcoólatra. Mas foi o meu caso. Não, você foi a morena. Não, mas eu quis, olha só o que eu falei. Avô alcoólatra, pai alcoólatra, eu não entrava em bar nem para comprar cigarro. O dia que teve o despertar de eu ir beber, me tornar um alcoólatra, foi só o gatilho. Porque eu já estava com a doença. Eu já tinha a doença dentro de mim. Você brigava com seu pai por causa do álcool? Meu Deus, eu quis até bater nele uma vez com um pau de lenha para ele parar a cachaça, você para, mas não teve jeito. Não bati no meu pai não, tá? Como é o nome da senhora? Márcia. Dona Márcia. Não, dona não, Márcia. Não, eu sou meio antigo, Dona Márcia. Então, eu procuro deixar esse... Seu Fernando. Eu sou seu Fernando, Dona Márcia. Bom, Márcia, existem uma série de doenças por esse mundo que muitos de nós temos que passar para melhorar ou então buscar em outras vidas uma forma de nos tratarmos. Enfim, vocês sabem o que eu estou falando. O alcoolismo é uma das doenças na qual existe um componente genético. Ou seja, avô alcoólatra passou essa doença, geneticamente falando, para o filho, para o neto, o bisneto, e a doença vai continuar na família. Em muitos, essa doença pode não se manifestar, mas o gatilho pode disparar. Eu sou oriundo de uma família, eu sou de família de origem italiana, e na casa do meu avô tinha cada rega-bofe, e a gente pequeno tinha que dar um gole na cerveja e um trago no cigarro. Falava assim, dá um trago no cigarro, cigarro para homem. É o machismo. Continental, era horrível. Sem filtro. Sem filtro. Sem filtro. Ainda não. Cigarro é horrível. Para você ter uma ideia, Dona Márcia, todos os tios da minha mãe, irmãos do meu avô, eram alcoólatras. E eu não sei se todos, mas
Dos 6 a 8, uns 6 morreram na cachaça. Eu tenho um primo que é companheiro, eu tenho um tio que é meu companheiro de ar. Deixaram isso pra gente. Então, acho que agora eu respondi. A genética. Sim, genética também. Por exemplo, a palavra é até feia, tem gente que não gosta nem que... Eu lembro quando era pequeno que... Não fala esse nome, não. O tal do câncer. Câncer, é. Minha mãe falava para não falar o nome. Vocês estão sentados, não fala esse nome, não. Sua tia está com doença ruim. Isso mesmo. Não é, dona Cléia? Alcoolismo é uma doença essa, com as nuances que eu falei, psiquiátrica, psíquica, emocional, afeta trabalho, afeta o físico, afeta a família. O alcoólico é tão complicado que nem com um cachorro que abanou o rabo para ele durante 15 anos, ele não trata bem o infeliz do cachorro. Tá? E grande maioria dos tipos de câncer hoje são curáveis. Alcoolismo não tem cura. Alcoolismo tem jeito. E outra coisa, quando a gente fala aqui que tem um companheiro com 40 e tanto, eu estou com 22, Luiz está com tanto, Celso está com tanto, Vasconcelos está com tanto. Flamenguista, tá, gente? Se nós, a gente tem um ditadinho, uma brincadeira que a gente faz, quando eu me afasto da reunião, onde eu me reforço, eu carrego minhas baterias espirituais para aguentar mais 24 horas buscando sobriedade e serenidade, voltando. Quando eu me afasto da reunião, eu me aproximo do balcão. Tá? Então, quanto mais reunião, mais forte eu fico. Quanto mais reunião eu vou estar recebendo e praticando a caridade com aquele que lá fora está. Com aquele que vem pedir o que um dia eu cheguei lá pedindo. E é esse reforço, essa prática da caridade que me mantém sóbrio, feliz, podendo ser útil. Força de vontade, né? Também, muita força de vontade. Então eu gostaria de deixar bem claro aqui para todos vocês. É doença, é incurável. Tá? E outra que a gente costuma falar muito. O diabético não pode comer açúcar. O cardíaco não pode comer sal. O alcoólatra não pode usar álcool. É isso aí. E o diabético adora açúcar. Eu adoro açúcar. Adoro não. Parece que é uma prova, ou enfim, uma expiação. Eu tinha horror a açúcar. Eu vou parar, Canela. Não, Eu tinha horror a açúcar. Horror. Açúcar me dava azia. Cachaça me dava vontade de beber mais. E os dois são açúcar. Mas açúcar me dava azia. Depois que eu fiquei diabético por teimosia, que também é genético, minha avó, por parte de pai, era diabética, meu pai diabético e eu diabético. Né? Parece que é um puxão de orelha, né? Depois que eu fiquei diabético, eu desandei a comer doce. Né? Bom, gente, foi... tem alguma... Desculpa. Pergunta, mais pergunta. Pergunta, alguma dúvida? Pois não. Pode perguntar. Fala seu nome. Meu nome é Carla. Carla, oi. Isso. Todos vocês falaram que quando a pessoa reconhece que está com um problema com o alcoolismo e procura o OA, pode ser ajudado.
A minha questão é a seguinte, vocês falaram também que existe falaram uma sigla que eu não me lembro mais. Alanon. Alanon. São parentes de alcoólicos que se reúnem, trocando experiências, também tem um componente espiritual dessas reuniões, para que eles aprendam a conviver com o doente que tem dentro de casa. Pois é, aí a minha pergunta era a seguinte, eu não quero aprender a conviver, eu quero saber como levar a pessoa a enxergar que ela tem um problema. Esse grupo auxiliaria nisso também? O Alanon? Com certeza. Então, se a pessoa tem um problema, você pode convidá-la a ir direto a uma reunião de AA. Não, mas ela não reconhece. Se ela não quiser. Ela perguntou o seguinte. Você quer levar a família? Não, eu quero levar a pessoa que tem problema e que jura que não tem. Você quer levar o doente sala de AA? Mas ela quer saber se vocês ajudam nessa... Não, nós se convidamos. Nós sim. Você pode convidar um grupo de... A gente vai deixar a questão e tudo aí. Um grupo de companheiros e a gente faz a abordagem a esse possível portador da doença. Vou dar só uma explicadinha aqui. Carla. Carla, olha só. Se tem um problema, nós usamos, a familiares pede um membro de AA conhecido para nós ir até aquela pessoa. Primeiramente, que é bom que vocês perguntem, você queria uma ajuda de uma pessoa que eu conheço? Nem falar que a AA mata o cachaça corre. Eu conheço uma pessoa aí que ele está numa sala de recuperação aí, que está dando certo para ele, bebia muito e tal. Você quer conversar com essa pessoa? Não, vamos numa padaria, vamos tomar um café. É assim que é o pulo do gato que a gente faz. Porque se falar que passada de água vai... Se chamar o cara de alcoólatra e chamar com uma sala de AA, vai correr. Outra coisa que eu quero dizer para a senhora, para você que eu tenho 70, é você. Minha família, 11, 4 homens e 7 mulheres, 11. Eu nasci com 8 anos diferente da minha irmã mais nova. Sou eu alcoólatra. Meu pai não bebia, minha mãe não bebia. Meu tio alcoólatra, meus primos alcoólatras, meus irmãos, nenhum bebe. Sou eu alcoólatra. E aí? E seu avô? Já nasci predisposto a isso. Eu tenho uma célula em mim, e todos nós temos uma célula de câncer, de tudo. E se bater ali, vai dar PT. Então, minhas filhas, a mais velha não gosta de bebida, a mais nova alcoólatra. Conseguiu parar de beber dentro da igreja cristã. E aí? Saiu de Friburgo, foi para Cariacica, a esposa trabalhando, ela com a minha neta sozinha em casa. Desceu para ir para uma lanchonete, ouviu um louvor. Entrou. 14 anos que minha filha tem. Graças a Deus. Faz 12 passos, a igreja que ela fazia parte, ela faz 12 passos de Alcoólicos Anônimos. Alcoólicos Anônimos é 12 passos diários, é só para nós não. Todas as religiões, todas as pessoas que querem trabalhar nos 12 passos, qualquer ser humano que queira entrar nos 12 passos de AA muda a vida. Existem religiões e existem alguns profissionais da área de saúde que utilizam a metodologia de 12 passos de AA. Algumas religiões, que eu não preciso citar o nome, que a gente não temos envolvimento direto com religião, com política, enfim. Tudo que venha a possivelmente causar alguma discórdia, algum desentendimento, a gente não se envolve. Ok? Pergunta. Carlos, você perguntou uma coisa, mas se você tiver alguém, um problema da família, ou você, ou a própria família, se quiserem levar lá, na sala, pode levar. Não tem problema nenhum. E todos vocês, se quiserem um dia assistir uma reunião nossa, vocês podem ir lá, as portas estão abertas. Inclusive, ela pode ir sem ter problema com algo para assistir e levar para casa, para saber como lidar. Hoje, em Nova Friburgo, antigamente haviam 16 grupos de AA.
tá? Hoje, depois da pandemia, existem 6 grupos. Então nós temos o Grupo Nova Friburgo, que tem reuniões diárias, de segunda a sábado, de 7h30 às 9h30. Tem reunião aos domingos, às 10 horas da manhã e às 7 horas da noite, 7 às 9. A reunião de domingo de manhã, às 10 horas, é de 10 ao meio-dia. Nós temos o grupo Imperador de Olaria, que fica ali na sede da Associação de Moradores ali no Bela Vista. O grupo Imperador funciona às segundas-feiras e às quintas-feiras, de 19h30 às 21h30. Também temos o grupo Ouro Preto de AA, que tem reunião todas as quartas-feiras, de 19h30 às 21h30. Vocês têm esse calendário, isso aí? A gente pode providenciar para a senhora. Eu, infelizmente, teve uma falha técnica, eu não trouxe. Mas Luiz... Temos reunião às sextas-feiras no grupo Lumiar, que Lumiar tem uma frequência muito grande do pessoal do Rio, Niterói, e eles têm essa necessidade de reunião. Então, o grupo Lumiar funciona às sextas-feiras, de 19 horas de Lumiar, né? 19 às 21 horas. Ainda tem um grupo Alicerce. São Pedro da Serra, tem. São Pedro da Serra, às terças e quintas. São Geraldo, às primeiras e... uma ou duas? Primeira e última. Primeira e a última. São Geraldo, lá na escola, aquela escola grande, bonita, perto da quadra em São Geraldo, toda primeira e última sexta-feira do mês. Lá também tem o grupo São Geraldo. A gente vai assim, agradecer por causa do horário, Sim. Mas a gente também não vai descartar uma nova visita de vocês, a gente quer, porque a gente sabe que isso é importantíssimo, né? Nós temos assim, pessoas que nos procuram, familiares que nos procuram, porque tem problema com o alcoolismo. E a gente sabe que não é só o alcoolismo, que a gente tem cocaína, a gente tem muitas e outras. E difícil quando a gente vai fazer um tratamento espiritual, né? Quando a gente passa um tratamento para que eles venham na segunda e na quarta, e na quarta-feira a gente fica 7 semanas com eles, aí se precisar a gente renova. Mas muitas vezes a gente sabe que nós não temos a técnica, né? É difícil para a gente ter a técnica que vocês têm. Por isso que a gente sempre encaminha. Sabe, a gente, olha, procure o alcoólatra, tem que querer, né? Só para de fumar quem quer, só para de beber quem quer, né? A gente, é preciso se esforçar, exige esforço. O esforço é primordial. E o mais importante eu sou AA, eu sou MA, eu sou dependente químico também. E o que eu queria deixar bem claro, não é fácil. E a DIF, né? Não é fácil. Tem a DIF. E Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos não é para quem quer, é para quem precisa. Novamente, Dona Clélia, que Deus abençoe a senhora. Nós é que agradecemos. Que Deus abençoe a todos nós, né? E a gente vai encerrar com a oração de vocês. Opa, que legal. Bora, A Márcia, a gente, eu não sei se os companheiros aí conheceram, nós recebemos um companheiro no Grupo Imperador em Olaria, com 78 anos de idade, nunca tinha bebido. Nunca. Com 78 anos de idade. Ele tomou uma e se tornou alcoólatra. Ele viveu lá com a gente 6 anos. Então não tem explicação. E também do negócio do sangue. Meu pai também era alcoólatra. Meu pai teve 8 filhos. Só eu me tornei alcoólatra. Eu não vou entrar em debate, né? Porque eu tenho uma história, né, de alcoolismo na minha família, dos dois lados, tanto de pai quanto de mãe. E eu acho muito simplista dizer que é genético. Mas não, peraí. Você vai estudar. Mas, Márcia, genética é tudo. Sim, genética é só isso, é tudo. Mas é muito simplista, né? Você dizer é genética, porque aí você arruma uma desculpa para aquela pessoa. Aí eu nasci com a genética, sim. Bom,
Podemos fazer. Eu ouvi muito isso. Mas aí você também não ia fazer um tratamento de câncer. Então tá. A gente vai fazer a oração, tá, Márcia? A gente vai fazer a oração. Infelizmente nós não temos mais tempo, porque tem pessoas Vocês que moram... desculpem aí da... Desculpa a demora. Não, para nós foi assim fantástico. Eu queria, assim, em nome de todo mundo que está aqui presente, com certeza, agradecer o carinho de vocês, a vinda de vocês, as palavras que vocês fizeram. Eu conheço o Luiz desde muito tempo, né? E a vida toda que eu admiro muito no Luiz é o fato dele sempre pegar a pessoa pelo pé para conversar sobre a questão do alcoolismo, né? Então, isso é fantástico, porque ele vai convencendo as pessoas, né, de que tem que ir. Da última vez que eu tive com o Luiz, foi no churrasco lá na família, e o Luiz estava lá no ouvido de um cara lá, conversando. E eu falei assim, gente, Luiz, vamos embora. Eu ia dar carona, né? Luiz, vamos embora, Luiz. E o Luiz está conversando. Aí eu falei assim, vou andando. Aí, mas o Luiz ficou para trás. Mas aí eu perguntei, Luiz, o que é isso? Ah, porque o cara é alcoólatra, então a gente estava lá tentando conversar com ele, mostrar. Então isso é tudo, né? Isso é fantástico. É tirar do tempo de vocês para vir aqui, tirar do tempo de vocês para conversarem com as pessoas que estão precisando, porque estão doentes, né? Então, que Deus abençoe cada um de vocês, a família de vocês, o trabalho de vocês, e a casa tem muita gratidão por isso, tá? Nós vamos terminar com a oração de vocês, e em seguida a gente vai fazer o passe, que a gente faz aqui, aplica um passe. Se vocês quiserem receber, nós vamos fazer. Então podem fazer a oração de vocês, que a gente vai fazer junto. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma das outras. Só por hoje. Nós vamos dar início ao passe, né? Então vamos pedir para apagar as luzes.